Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, desses canais que falam de política aqui no YouTube, eu creio que eu fui o único que falei que a manifestação do Bolsonaro ia flopar. Eu falei num vídeo recente, vocês podem ver aí no canal, não lembro qual é o nome do vídeo, mas era sobre o Pablo Marçal, né? Não, o Pablo Marçal não, era sobre o Xandão, onde eu falei que as pessoas estavam dizendo o seguinte: olha, como o Xandão bloqueou o X no Brasil, agora vai flopar o movimento bolsonarista. Agora a Paulista vai ficar cheia de gente revoltada porque perdeu o X e vão lá apoiar o Bolsonaro e protestar. Era isso que a maioria dos comentaristas políticos estavam dizendo, desde Maurício Ricardo até outros aí por aí, etc., falando que ia flopar, ia bombar a manifestação lá do Bolsonaro por causa disso. Eu fui o único que falei que não. Eu falei, não, pessoal, acho que vai acontecer o contrário. Eu acho que vai flopar e bastante. Por quê? Porque sem o X, os bolsonaristas não iam ter onde divulgar e incitar a gadaiada para ir na manifestação. O maior canal de comunicação dos bolsonaristas é o X, o antigo Twitter. Tanto que eles ainda estão lá. Uns usando o VPN, outros postando de contas no exterior, por exemplo. Mas eles continuam lá no antigo Twitter, X. Agora, como o Xandão bloqueou o X no Brasil, boa parte das pessoas parou de usar o X, milhões de pessoas. Não é todo mundo que quer arriscar levar uma multa para usar VPN para poder ficar numa bolha bolsonarista onde só tem loucura. Só tem ódio, loucura, mentira, fake news. Não é todo mundo que quer isso, tá? E mesmo os bolsonaristas, os que ficaram lá foram poucos. São aqueles que estão pagando para ver, ou estão arriscando, né, para poder ver se para enfrentar o Xandão, mas não é aquela galerinha toda. Então, boa parte das pessoas que poderiam ter ido na Avenida Paulista não foram nem sequer avisadas, porque esfriou. Não tinha o X para ficar aquela chamação de pessoas. Vamos lá, vai ser gigante, contra a censeira. Então, a maioria foi para outras redes sociais, acabou interagindo com outras coisas. Então, a manifestação flopou. Segundo aqueles dados que da USP, que faz contagem, aqueles técnicos, foi 45 mil pessoas na Paulista. Lembrando que esse é um dado aproximado, que é uma margem de erro de 5 mil. Então pode ter ido 40 mil ou pode ter ido 50 mil. Então, na média, 45 mil pessoas. Eles fazem esse cálculo baseado em medição diária. Eles contam quantos quarteirão encheram, quantas pessoas cabem por quarteirão e assim por diante. E tem um outro método que alguns usam, eu acho que é a USP também, que eles tiram fotos aéreas com drones. Aí eles têm um programa de computador que marca cada cabeça que estava ali vista do alto. Aí o computador vai marcando as cabeças, ele identifica cabeças humanas, e depois ele fala quantas cabeças ele marcou. Então foi 1/4 de pessoas que foram na última manifestação do Bolsonaro, acho que foi em fevereiro. Naquela ocasião foi 190 mil pessoas, já foi considerado um número baixo, e agora 45 mil pessoas. Visto do alto, só encheu mais ou menos 1,5 quarteirão de um lado da Paulista, uns 2 quarteirão do outro lado, e mesmo esse encheu não é que ele encheu de lotado, né? Seria aqueles espaços vazios entre grupos de pessoas e outras. Quer dizer, foi meia dúzia de pessoas para aquela palhaçada. Bolsonaro ainda foi confrontado na própria manifestação, né? Porque o Pablo Marçal foi lá fazer as palhaçadas dele. Ele levou uma faixa diminuindo o Bolsonaro em detrimento dele, que foi bem ousado até. E as pessoas lá apoiando o Pablo Marçal na cara do Bolsonaro. Ali o Bolsonaro viu que ele não é mais nada. Ou seja, rei morto, rei posto. O outro carro de som estava incomodando o Bolsonaro, que ele mandou até sabotar o carro de som. Esse carro estava a Carla Zambelli e o Deltan Dallagnol. A Zambelli falou que vai votar no Marçal. Ela falou em off com um repórter lá que ela vai votar no Marçal. Agora, o Deltan Dallagnol é uma figura patética, né? O Bolsonaro não para de pisar nele, ele continua babando o ovo do Bolsonaro, né? Todo mundo lembra quando ele ia ser caçado, que ele pediu manifestação e o Bolsonaro proibiu seus apoiadores de ir em manifestação do Deltan. E mesmo assim o Deltan fica lá. Não, porque o Bolsonaro é contra a corrupção, porque o Lula e o PT é corrupção, e não sei o quê. O mesmo babado de sempre. Agora ele tomou nos olhos de novo. O Bolsonaro mandou sabotar o carro que ele estava. E mesmo assim ele continua um baba-ovo do Bolsonaro, hein? Rapaz, isso aí não tem dignidade, não tem vergonha na cara. O cara humilha, gospe em cima, pisa em cima e o cara tá lá. Não, porque o Lula e o PT estão destruindo o Brasil e o Bolsonaro vai salvar, combater a corrupção. Fala sério, né, gente? Agora, isso aí foi gostoso de ver. Eu fui o único que falou que ia flopar e eu estava certo. E anotem aí de novo que eu sou o único que está falando disso. Depois das eleições, que o Bolsonaro vai levar um pau, principalmente nas grandes capitais, o Bolsonaro já era. Pode anotar o que eu estou falando. Não é só aqui em São Paulo que o Pablo Marçal está tomando a liderança dele, mas nas outras capitais ele está bem ruim também. Pega o Rio de Janeiro. O Ramagem nas pesquisas não chega nem a 10%. Sendo que lá é o curral eleitoral do Bolsonaro, é o Rio de Janeiro. O Ramagem é uma figura conhecida, tem o nome de delegado no título, né? Delegado Ramagem. E mesmo com o apoio do Bolsonaro, ele não sobe nem fudendo. Não sobe, vai dar o Eduardo Paes com certeza. Então, pessoal, quando as pessoas perceberem que o Bolsonaro já não tem mais o capital político para eleger nem síndico de prédio, ou nem sequer um vereadorzinho do ABC paulista, você acha que essas pessoas vão continuar apoiando o Bolsonaro? Pega, por exemplo, o Fernando Holliday. Ele era do MBL.
Depois que ele perdeu as eleições, ele foi correndo puxar o saco do Bolsonaro e saiu do MBL. Perdoa Bolsonaro, eu quero pedir perdão a Bolsonaro aqui em público, porque o Bolsonaro é a única esperança para a direita. Começou aquela babação de ovo nojenta, sabe, em público, puxando o saco, pedindo perdão 500 vezes. Quando o Bolsonaro fez aquela vaquinha para cada um dar R$200, ele deu 2.000, só para puxar o saco do Bolsonaro. Agora, se o Bolsonaro não tiver capital político, sabe o que vai acontecer com o Holiday? Nada, ele não vai se eleger para nada. Nem para vereadorzinho ele vai conseguir se eleger. Até porque agora, quando ele perceber que o Bolsonaro perdeu esse capital político, será que ele vai continuar apoiando o Bolsonaro? Ou ele vai fazer que nem o Rubinho Nunes, que também era da MBL, também foi puxar saco do Bolsonaro e agora já está apoiando o Marçal? O Rubinho fez isso. O Rubinho era do MBL, depois ele saiu do MBL, foi puxar o saco do Bolsonaro para ver se conseguia votos, né, pelo capital político do Bolsonaro. Aí agora ele já declarou voto ao Marçal, mesmo indo contra o partido dele. O partido dele, que é o MDB, falou como punição, ele não vai ter horário de televisão e nem verba partidária. Porque ele feriu uma regra do partido, que ele já percebeu que o Marçal é um novo fenômeno, ele já está lá puxando o saco do Marçal. Tudo pro capital político. O Rubinho é um reflexo disso. O Rubinho é um reflexo do que vai acontecer com vários bolsonaristas, mesmo esses mais baba-ovo dele, como por exemplo Adrilles Jorge, Constantino, sabe, Gaia, Chupetinha, mesmo esses que são os mais baba-ovos dele, eles vão fazer que nem o Rubinho ou a Zambelli, eles vão começar a puxar o saco de quem está atraindo mais voto, porque eles querem se eleger, eles querem sobrevivência política. Então, quando chegar as eleições e o Bolsonaro levar pau em todas as capitais do Brasil, anotem o que eu estou falando, que é que nem eu falei da manifestação. Eles vão começar a apoiar outro candidato, tipo o Marçal da vida, ou o próprio Marçal, e vão dar um chega para lá no Bolsonaro. Eles vão começar a pensar assim, porra, meu, pra que eu vou comprar briga com o Xandão, correr o risco de ser preso ou ser multado, fuder com a minha vida, por um cara que não ganha mais votos? Se ele ainda ganhasse voto, tudo bem, eu podia ser prefeito, eu podia ser deputado, eu podia ser vereador, senador, mas o cara não ganha mais voto, meu. O cara não enche nem 2 quadras na Paulista. Tô fora, vou apoiar o Marçal, que vale mais a pena, e o Marçal não briga com o Xandão, não coloca a minha vida em risco, minha liberdade em risco. É mais sábio, né, pessoal? E é exatamente isso que vai acontecer. Aí sabe o que vai acontecer? Isso aí vai acelerar os processos para prenderem o Bolsonaro. Que nem o Paulo Gonet, ele quer esperar passar as eleições, para não prejudicar as eleições. Agora, depois das eleições, ele vai ter mais um motivo para poder pedir a prisão do Bolsonaro. Porque ele já não vai ter mais apoio político, nem popular e nem político. Uma coisa é quando ele estava lá no auge, que ele atraía multidões, sabe? Aquela galerinha enchia Brasília, enchia o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu eterizo mito. Outra coisa é meia dúzia de gado pingado e o cara sem apoio da população e sem apoio político. Ó, tá todo mundo apoiando o Marçal, deixando o cara de lado. Vocês acham que eles vão ter dó dele? Não. Aí sim, o chicote vai estrelar. Enfim, vamos aguardar passar as eleições, vamos ver se finalmente o Bolsonaro vai ser preso. Mas escreva aí o que eu tô falando. Assim como eu falei que a manifestação dele ia flopar mais do que as outras, assim que passar as eleições vai ficar ruim pro Bolsonaro. Porque nem o Valdemar da Costa Neto, que só atura o Bolsonaro por causa de voto, nem ele vai querer ficar criando tretinha com o Alexandre de Moraes, podendo ser multado de novo, podendo perder direitos políticos, podendo ser preso, para defender um cara que não puxa mais voto nenhum, um cara que não elege mais ninguém. É o fim do bolsonarismo. Aguardemos. Gostou do vídeo, pessoal? Comente aí o que você achou, tá bom? Dê um like também aí, que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Considere ativar o bendito sininho, tá? Que o YouTube tá meio bugado, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.